Olá, bem-vindo ao Com Você pela TV Sistec. Hoje o nosso programa está recheado de atrações. Para você que está procurando um emprego aí no fim de ano, nós vamos receber aqui um especialista na área que vai dar as orientações para você se preparar para uma entrevista de emprego. Na culinária tem o Croque Monsieur, uma deliciosa torrada. E ainda a boa música de João Lucas e Diogo. Fique comigo, eu volto já. Tá pensando em reformar ou construir? A Casa Santos tem tudo que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. São pisos, tintas, ferramentas, utilidades e muito mais. Tudo com o menor preço. Financie a sua construção em até 5 anos. E agora a Casa Santos tem para você várias opções em móveis. Sua casa ainda mais completa. Casa Santos, todas as etapas da sua construção em um só lugar. Um bom gosto como nunca se viu. Atendimento como nunca se viu. Qualidade como nunca se viu. O seu almoço agora é no Varandão Grill. Um churrasco como você nunca viu, tchê. Uma bela pizza como nunca se viu, mamma mia. Um sabor que você nunca sentiu. O novo point agora é o Varandão Grill. O novo point da cidade é o Varandão. Varandão Grill. Em frente ao CTC. Armazém do Vinho, a sua casa de vinho em Caratinga. Vinhos nacionais e importados de diversos países, licores, sucos naturais, queijos, espumantes, azeites de várias partes do mundo, acessórios para vinhos, chocolate suíço, molhos e delicatessen. Montamos lindas cestas para presente. Armazém do Vinho, temos serviços de entrega a domicílio e é só ligar 33210044 ou 8886-3116. A Conquista Confecções está mais ampla, moderna e agora com roupas para toda a família. Temos enxoval para recém-nascidos, moda infantil, moda adulto, masculino e feminino. Venha conferir o que há de melhor. Preço, qualidade e atendimento é na Conquista Confecções, a loja que veio para conquistar você. Praça Cesário Alvim, 188, Centro, Caratinga, 3321-4538. Conquista Confecções, a loja que veio para conquistar você. Muitos clientes estão mudando e comprovando que gás de cozinha não é tudo igual. Todos os dias, novos clientes estão mudando e optando pela qualidade. E a cada vez mais o Gás Santos vem se modernizando, visando a perfeição dos seus produtos, sempre priorizando a satisfação de todos os seus clientes. Faça parte desse grupo. Ligue 3321-1140 e seja atendido por profissionais qualificados e comprometidos em oferecer para você um gás de qualidade. Não compre gás em qualquer lugar. Compre gás de qualidade. Compre Gás Santos. 3321-1140. Agora com você é a hora da nossa entrevista e hoje a gente recebe aqui o Marcos Vinícius Batista, que é especialista em gestão de pessoas. Marcos, bem-vindo ao Com Você, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. E hoje a gente vai falar, o fim do ano está aí chegando, né? As empresas começam a melhorar as contratações, a abrir novas vagas, agora temporárias. E para você que pretende aí também, quem sabe garantir uma dessas vagas temporárias para ficar efetivo na empresa, a gente vai ter aqui algumas orientações. Marcos, agora no fim do ano as empresas vão abrir diversas vagas, já estão abrindo, né, procurando esse trabalhador temporário, né? Sim. E muitas empresas acabam contratando essas pessoas e colocando no cargo efetivo. O que a pessoa precisa apresentar para o patrão? O que o patrão procura nesse funcionário para garantir que ele fique na empresa? Olha, para começar, a pessoa que está procurando uma oportunidade de emprego, eu creio que este é o momento de agarrá-la com força e prosseguir dentro da expectativa que a empresa espera do candidato, né? Quais são as principais características? Na verdade, isso é muito relativo, né? Varia também de empresa por empresa. Varia, né? De empresa para empresa, varia de cargo para cargo, varia, na verdade, de quais são as habilidades que a empresa busca para o candidato. Uhum. Principalmente no comércio, né? Lojas começam a abrir espaço. O candidato ele tem que se mostrar também proativo, bem disposto, se interessar também pela filosofia da empresa, né? Isso são orientações, né? Sim, exatamente. Na verdade, são uma série de fatores que o candidato
ele tem que se observar, né, para se enquadrar dentro daquelas questões, dentro das habilidades que a empresa procura. Então vamos começar, a princípio, quando o candidato ele busca, quando a empresa oferece uma vaga, uma oportunidade de emprego dentro do quadro profissional da empresa, o candidato ele tem que saber quais são essas habilidades, né? O que eu preciso ter, quais são as características que eu preciso ter para que eu possa me enquadrar dentro dessas características. É só chegar lá, eu quero a vaga, vou ficar com a vaga e não se preparou, né? Às vezes não sabe nem quais são as atribuições, a função que ele vai assumir. Exatamente. Uma entrevista de emprego, o candidato ele precisa de ter um preparo, né? O preparo psicológico para as características de ansiedade, que isso é normal acontecer em qualquer situação, né? Ele tem que se policiar, se preparar para essas características, também procurar conhecer a empresa que ele está querendo fazer parte do quadro profissional. Quais são as características, onde que fica a empresa, qual é a filosofia da empresa, quais são os métodos de trabalho, o que essa empresa está procurando do candidato e o que ele tem que ter para alcançar aquela vaga. Numa entrevista de emprego, a primeira impressão, ela fica mesmo ou dá para contornar? Olha, é muito difícil o candidato contornar a primeira impressão, né? É de praxe, às vezes, dizer que a primeira impressão é que fica. Porque as pessoas ficam muito nervosas. Há pessoas que têm mesmo dificuldade, né? A gente sabe, e fica mesmo nervoso na hora da entrevista. Exatamente. Talvez ele é bom até e acaba perdendo a vaga, né? Exatamente. O que acontece? O ideal, quando a pessoa ela está nervosa, ela não pode deixar isso transparecer. Ou até mesmo ela tem que explanar isso pro recrutador. Falar, olha, você me desculpe, eu estou muito nervoso. Né? Ele vai entender essa situação do candidato, porque quem é recrutador, ele sabe quais são, o que acontece nesse meio. Já está acostumado também, todos os dias, né? Entrevistar pessoas, procurar talentos, recrutar pessoas não é uma tarefa fácil. As empresas elas também precisam de se preparar para alcançar esse objetivo. O que seria isso? Né? Uma empresa que ela busca alcançar talentos, buscar talentos, ela também tem que se preparar. Ela tem que estruturar uma entrevista de emprego, ela tem que estabelecer. Hoje em dia utiliza muito a entrevista por competência. Eu quero completar um quadro que está aberto na minha empresa, mas o que eu preciso fazer para alcançar esse bom profissional? O profissional que ele vai continuar, né? Quais são as características que vão fortalecer a minha escolha? Para mim, depois, no final do processo, falar, nossa, eu tive uma boa escolha, esse é o candidato que eu precisava para a minha empresa. Então, também a empresa tem que se preparar, a empresa tem que saber quais são as características, ela tem que, na verdade, estruturar todo o processo. Interrompendo, mas muitas empresas ainda são administradas por família, né? E talvez não tenha essa definição muito clara. O patrão entrevista, não há essa estruturação, essa divisão, né? Sim, às vezes não tem o foco, né? Você quer buscar um talento, mas quais são as características que você precisa? Você fez um levantamento do cargo, quais são as habilidades que esse candidato precisa ter, né? E esse processo bem estruturado, ele facilita na escolha de um candidato e até mesmo todo o processo de seleção ele fica bem mais tranquilo de ser desenvolvido. Você tem o perfil que você precisa, você tem as habilidades que esse candidato precisa ter, fica mais fácil a partir do processo seletivo. Quando ele é bem estruturado, ele já começa a partir de quando você já recebe o currículo do candidato. A partir desse momento você já consegue selecionar quais são os candidatos, qual é o perfil que você está procurando e desenvolver um processo, né? Hoje o processo de recrutamento e seleção, ele não é simplesmente uma entrevista de emprego. Pode ocorrer somente por uma entrevista, mas um processo bem elaborado, ele tem várias etapas, né? Quais são essas etapas? Principalmente para o candidato ter a noção de o que ele vai vivenciar neste processo. Muitas empresas hoje utilizam o processo de seleção, que envolve análise de currículos, análise do perfil do candidato. A partir desse momento, as empresas, o recrutador, ele entra em contato com esse candidato, ele chama ele para estar participando desse processo, mas o processo ele não começou por aí, ele já veio de outras etapas. O candidato ele tem que
saber quais são as características. Quando ele recebe este convite para fazer parte do processo seletivo da empresa, ele já tem que ter noção de onde é a empresa, qual é a filosofia da empresa. Ele tem que ter um conhecimento. Está preparado. Está né? preparado, exatamente. Então, ele não vai simplesmente chegar lá e o candidato, o recrutador vai fazer as perguntas e ele vai responder. Né? Isso é uma análise. Hoje é um processo mesmo. E às vezes dura tempos, né? Esse processo. Exatamente. Existem etapas deste processo, né, que começa quando existe um recrutamento já bem estruturado. Ele começa com a estruturação do cargo, depois da análise do currículo, depois da entrevista propriamente dita com o candidato, que envolve dinâmicas de grupo, né, que o candidato... Isso é cada vez mais normal, Sim, mais comum, né? mais Antigamente comum. aquela entrevista chegava, Exatamente. analisava o currículo ali e já dispensava. Exatamente. Quando o candidato ele já tem noção dessas etapas e ele já internaliza a importância de uma entrevista, de uma dinâmica de grupo, por exemplo. A dinâmica de grupo não é uma brincadeira. Às vezes o caminho que ela toma, o candidato às vezes pode até pensar que é uma brincadeira, mas existe um ele tá sendo avaliado ali, né? O comportamento dele. Né? E hoje as empresas buscam candidatos que trabalham em equipe. Nada melhor de analisar o candidato no meio de uma equipe, convivendo com outras pessoas, num processo de dinâmica de grupo. Isso facilita, tem uma visão mais fidedigna em busca desse candidato. Então, o candidato, ele tem que, além de ter o conhecimento, como eu já disse, da empresa, ele também tem que se preparar para este momento. E quais são as características principais que o candidato precisa ter para este momento? Ele precisa ter a noção da vestimenta, da postura. Isso tudo é observado, né? Todas essas características são observadas. A princípio, quando o candidato ele chega para uma entrevista, ou ele vai aguardar na recepção, ou ele vai aguardar, seja onde for, numa sala de espera. É o ideal que ele não chegue atrasado, né? Isso é fato, um candidato nunca pode chegar atrasado numa entrevista de emprego, mas também não muito cedo, porque isso acaba... Tem impressão que está pressionando, né? É uma situação um pouco chata, porque tenta chegar, né, uns 10 minutos, 20 minutos antes do horário marcado. Esse é o ideal. Isso não quer dizer que não é praxe ele chegar muito antes e isso seja ruim. Não é legal, né? Não é o ideal. O ideal é que ele chegue 10 minutos antes, 15 minutos antes e aguarde, esperar o horário que está marcado para ele. O segundo ponto, a vestimenta. É muito importante a pessoa, mulheres, evitar blusas transparentes. Às vezes até compensa dar uma sondada na empresa para ver o que as mulheres estão usando antes, né? Na verdade, o candidato ele tem que observar isso sim. Ele tem que saber para qual empresa ele está indo e que tipo de vestimenta ele vai estar usando. Às vezes ele pode ir para uma entrevista num ambiente que ele vai de terno e gravata. Isso não condiz muito com a realidade da empresa. Ou talvez ele vai para uma entrevista de emprego que exige uma vestimenta mais adequada e ele está lá de tênis, de camisa manga curta. Então ele tem, né? Exatamente, ele tem que ter uma noção de qual empresa, né? Por isso que é interessante ele conhecer um pouco da empresa que ele está se candidatando, que ele se candidatou para a vaga que a empresa está oferecendo. Então, o segundo ponto, eu disse, da vestimenta, do primeiro do horário, o segundo da vestimenta. O terceiro é como ele se comporta numa sala de espera. Nunca se sabe, mas quem sabe a pessoa que está recepcionista não vai comentar, comentar sobre aquele candidato. Porque isso acontece, sim. As recepcionistas geralmente comentam, ou qualquer outro profissional que esteja próximo. Acaba comentando essas características, como que o candidato se comportou, ou talvez o candidato esteja até sendo observado neste ambiente. Ele está na sala de espera, o ideal é ele estar nervoso, claro, a gente fica ansioso neste momento, leia uma revista, tenta relaxar, tenta pelo menos mostrar que ele está tranquilo, ou interagir com até mesmo a recepcionista ou outros candidatos. Isso é interessante, isso mostra que ele tem esse relacionamento com outras pessoas, essa característica de buscar o outro, de estar como que eu posso dizer, interagindo com outras pessoas, né?
Não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas o currículo,